Olá, hoje a gente vai se transformar em detetives de dados. A missão? Desvendar o que é o teste de hipóteses. A gente vê afirmações como essa o tempo todo, né? Meu produto é o mais rápido, nosso método é o mais eficaz. Mas o legal é que existe um procedimento estatístico feito exatamente para isso, para testar essas alegações. É a nossa principal ferramenta de investigação. Então, para começar essa investigação, a primeira coisa é entender bem a nossa ferramenta, o teste de hipóteses. Vamos lá. O teste de hipóteses é basicamente uma forma organizada de usar uma pequena amostra de dados para tirar conclusões sobre um universo muito maior. E isso vale para tudo: pilhas, desempenho de software, preferência de leitores, qualquer coisa. Toda boa investigação começa com duas versões da história, certo? E na estatística, não é diferente. Aqui, a gente chama essas versões de hipóteses. De um lado, temos a hipótese nula, que a gente chama de H0. Pensa nela como uma versão oficial, o status quo. É a alegação que a gente vai colocar à prova. Do outro lado, tem a hipótese alternativa, a H1. Essa é a desafiante, a nova teoria para a qual a gente está, de fato, procurando evidências. Ok, mas antes de sair analisando as evidências, todo detetive precisa de um critério. Quanto de prova é necessário para a gente poder questionar a versão oficial? E esse critério é um número, chamado alfa. Ele é o nosso nível de significância e, por padrão, o valor mais comum que a gente usa é esse aí, 0,05. Em outras palavras, a gente está colocando a régua lá no alto. É preciso ter 95% de confiança para chegar e dizer, olha, a alegação original provavelmente não se sustenta. Definir esse padrão é muito importante, porque envolve um balanço de riscos. Rejeitar uma hipótese que na verdade era verdadeira é um erro, assim como não rejeitar uma que era falsa também é. É o clássico dilema do detetive, o risco de acusar um inocente versus o de deixar um culpado livre. O interessante aqui é que uma coisa está ligada na outra. Se a gente aumenta o nível de confiança para 99%, por exemplo, o nosso alfa diminui para 0,01. Isso quer dizer que a nossa região de rejeição fica menor. Na prática, a gente está exigindo provas ainda mais fortes para questionar a história oficial. O teste fica bem mais rigoroso. Beleza, então, como a gente bate o martelo? A peça de evidência mais direta que a gente vai ter em mãos se chama valor P. Tenta pensar no valor P como a probabilidade de ter sido só um acaso. Ele mede qual a chance de a gente ter obtido esses resultados se a alegação original fosse de fato verdadeira. Por isso, um valor P bem pequeno é um sinal forte de que o nosso resultado não é só uma coincidência. E essa aqui é a regra de ouro. Se for para decorar uma única coisa, é essa frase. Ela resume tudo. Se o valor P é baixo, menor que o nosso padrão, a hipótese nula cai. O processo é bem direto, parece até um salto em altura. O alfa é a barra, a altura que a gente definiu lá no começo. O valor P é o resultado do nosso salto. Se o valor P passa por baixo da barra do alfa, pronto, a gente rejeita a hipótese nula. Certo. Vamos ver um caso real. Imagina um teste onde o valor P encontrado foi de 0,0049. E aí? Esse valor é baixo o suficiente? A gente compara. 0,0049 é bem menor do que o nosso alfa padrão de 0,05, né? Então, nesse caso, o veredito é claro. Existem evidências estatisticamente significativas para rejeitar a alegação original. É aqui que a gente vê o poder dessa ferramenta em ação. Agora que a gente já pegou o jeito de investigar uma única alegação, e se a gente quiser comparar duas coisas diferentes? A boa notícia é que a lógica do detetive continua exatamente a mesma. Perguntas como essas aparecem o tempo todo. E para respondê-las, a gente pode usar uma ferramenta específica, como o teste T para duas amostras. A lógica aqui é bem parecida. A hipótese nula vai partir do princípio de que não há diferença nenhuma, que os dois grupos são, na média, iguais. E a gente vai buscar evidências para provar o contrário, ou seja, que existe sim uma diferença real no desempenho deles. E no fim das contas, mesmo comparando dois grupos, a decisão final se resume àquela mesma pergunta de sempre. O valor P que a gente encontrou é menor que o nosso alfa. Isso mostra como esse conceito é versátil. E é isso. Agora, o kit de ferramentas do detetive estatístico está aí, disponível. Na próxima vez que aparecer uma propaganda com uma grande promessa, um estudo com resultados impressionantes, a pergunta a se fazer é: qual é a evidência? O poder de questionar está nos dados.